Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra do Canal de Suez, Intifada, Guerra com Hamas, Guerra com Hezbollah. Muitos são os conflitos que permeiam a história de Israel. É justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Ficou interessado pelo assunto? Então clique em curtir, se inscreve aí e vem comigo! Essa série vai ser dividida em 2 vídeos. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um preâmbulo sobre como foi a formação do Estado de Israel. O primeiro conflito que existiu foi o conflito da independência do país. E já no segundo vídeo, a gente vai falar mais especificamente sobre todos os conflitos que ocorreram depois. Para começar esse assunto, a gente precisa falar sobre a região da Palestina. A Palestina é berço das 3 maiores religiões do mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e para os judeus é uma área muito especial porque é onde fica o antigo Estado de Israel, perderam ali no começo da era cristã. Além dessa questão religiosa, a Palestina historicamente é uma área de uma logística muito importante. É uma área que dá acesso para o Oceano Índico, dá acesso ao Mar Mediterrâneo, dá acesso ao Nordeste da África, dá acesso ao Oriente Médio, dá acesso à Europa. Então, é uma região que, em questões de logísticas, sempre foi muito disputada, sempre foi muito cobiçada por reis, por reinados, por imperadores, e passou pela mão de diversos reinos e diversos impérios ao longo da história. No século XVI, o Império Otomano conquistou essa região e a Palestina ficou sob o domínio otomano até 1917. Em 1917, o Império Otomano foi dissolvido durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi extinto e a Inglaterra ocupou a região da Palestina e se tornou o poder mandante nesse local. Essa ocupação inglesa da região da Palestina foi fundamental para a criação do atual Estado de Israel. Mas para a gente falar sobre como surgiu o Estado de Israel, a gente tem que voltar um pouco no tempo para o século XIX. No século XIX começou o movimento sionista, que era um movimento para os judeus começarem a ocupar essa região na Palestina, onde atualmente fica Israel. Esse foi um movimento a nível internacional, então judeus de diversos locais começaram a ter suas residências em Israel e isso começou a gerar alguns conflitos com os palestinos islâmicos que ocupavam a região. Chegou até mesmo a haver proibições de que palestinos vendessem terrenos para judeus. Um palestino que fizesse isso poderia ser considerado um apóstata e nem mesmo ser sepultado em um cemitério. Então, esse movimento sionista foi levando judeus para a região de Israel no final do século XIX e também ali nos primeiros anos do século XX. Quando a Inglaterra tomou posse dessa região da Palestina, ela tentou colocar alguma ordem nessa entrada de judeus, até mesmo para evitar conflitos com os palestinos. Então, houve uma certa burocracia maior para essa entrada de judeus. E até mesmo há quem diga que essa burocracia criada pela Inglaterra teria impedido que muitos judeus fugissem do Holocausto na Alemanha nazista. Eles poderiam ter ido para Israel, mas não foram justamente por causa desse tipo de impedimento. Com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o Holocausto, foram 6 milhões de judeus mortos, então a ideia de se criar um Estado israelense, um Estado para os judeus, se tornou ainda mais forte, isso juntamente com a fundação da ONU. E esse plano que estava sendo traçado para criar um Estado israelense na Palestina incomodou demais aos palestinos. Eles chegaram até mesmo a alegar que a Europa estava querendo jogar a responsabilidade do Holocausto para cima deles. Você teve uma matança de judeus na Alemanha e quem teria que arcar com uma consequência por causa disso seriam os palestinos. Essa discussão sobre como seria a formação do Estado de Israel veio a ser discutido justamente na ONU em 1947. Porém,
os palestinos eles se recusaram a participar dessa reunião, dessa discussão, porque viam isso como algo ilegítimo. Como não houve a participação da Palestina, os próprios palestinos acabaram saindo perdendo. O que foi decidido na ONU era de que 55% da área da região ficaria com Israel e 45% ficaria para os palestinos. Uma curiosidade bastante interessante é que essa Assembleia da ONU que criou o Estado de Israel foi presidida pelo Brasil, foi presidida pelo Oswaldo Aranha, que foi um dos maiores diplomatas da história brasileira. Inclusive tem uma rua, salvo engano, em Tel Aviv, com o nome de Oswaldo Aranha, justamente para homenageá-lo, uma homenagem feita pelos judeus a eles. Então, com a tomada de decisão de se formar um Estado israelense, começou ainda mais um movimento de judeus indo ocupar aquela área. E o prazo para a saída dos ingleses para que Israel tivesse a soberania foi para maio de 1948. Vale lembrar que nessa época já havia diversos conflitos entre israelenses e palestinos. Nada que se comparasse a uma guerra de fato, mas havia questões como assassinatos, como atentados à bomba, questões desse tipo já existiam nesse primeiro momento de ocupação dos judeus na região. Então, em maio de 1948, a Inglaterra tirou as suas forças da região da Palestina e Israel se tornou definitivamente independente. E aí, logo de cara, já começou o primeiro conflito entre israelenses e palestinos. E dessa vez contando com a participação de 5 estados estrangeiros: Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Síria. Esses 5 países não chegaram a invadir Israel, mas eles ocuparam a região que pertencia, que pela definição da ONU pertencia para a Palestina. E ali, no contato entre Israel e palestinos, que houve de fato as beligerâncias. Essa guerra foi terminar em 1949, não houve nenhum ganho de terreno para nenhum dos dois lados, mas houve um acordo de paz que foi assinado. E esse acordo de paz, então, deu fim a essa guerra. Guerra essa que os judeus chamam de Guerra da Independência. Foi a guerra que garantiu a soberania do país. Então, como a gente pode ver, já no começo do país, assim que ele alcançou a sua soberania, ele já se viu cercado por países que demonstraram hostilidade com relação a eles, né? O Egito, que seria um dos maiores adversários de Israel, Iraque, Líbano, Síria, Jordânia, então já estava ali posto que Israel teria muitos problemas militares ao longo do tempo. E nesse processo de desenvolvimento do país a partir da sua independência, houve uma ênfase muito forte para essa questão militar. O serviço militar em Israel era algo muito forte, muito pesado. Quase toda a população, tanto masculina quanto feminina, tinha que passar pelo serviço militar para você ter uma formação de reservistas. A indústria armamentista de Israel também recebeu vários investimentos. A gente tem que lembrar também que a formação de Israel contou com o apoio de muitos empresários judeus ao longo do mundo que enviaram investimentos para o país. Então Israel teve uma força para conseguir promover esse seu desenvolvimento. Um outro fato também interessante a respeito da ocupação de Israel é que os judeus eram um povo espalhado ao longo do mundo. E em cada país, então, os judeus eles falavam o idioma local. Um judeu francês falaria francês, um judeu na Rússia falaria russo e assim por diante. Então, quando você teve a ocupação de Israel, houve um certo problema de comunicação, porque nem todos falavam hebraico, muitos falavam o seu idioma local. Então, até haver uma coesão linguística foi um processo também um pouco demorado. Um ponto também bastante importante para se pensar nessa ocupação de Israel, e que vai ser relevante também em alguns conflitos militares, foi o contexto da Guerra Fria. A influência da Guerra Fria já começou em 1947, nessa reunião da ONU que aprovou a criação do Estado de Israel.
a posição da União Soviética foi bastante curiosa. A União Soviética votou a favor da criação de Israel e tinha dois motivos por trás disso. O primeiro seria que a presença de Israel no meio de vários países islâmicos poderia justamente gerar uma espécie de desequilíbrio que forçaria os Estados Unidos a estar do lado de Israel. Então isso poderia consumir um pouco das energias, digamos assim, do governo dos Estados Unidos. Já o segundo interesse da União Soviética era a possibilidade de que Israel viesse a se tornar um país comunista. Além disso, nos expurgos, nas perseguições que ocorreram na União Soviética, uma grande quantidade de judeus acabou migrando também para Israel, para ocupar esse novo país. Então, nós temos assim a origem de Israel em 1948, com a sua Guerra da Independência. A partir de 1950 houve um forte investimento bélico, houve uma formação de um poderoso exército para o país, uma migração em massa de judeus e o recebimento de fortes investimentos. E é desse panorama, então, que a gente vai falar sobre os conflitos militares que vieram a começar logo ali na década de 1950 e que vai ser assunto para o nosso próximo vídeo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.